Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Café com Estratégia. Essa é nossa edição número 13, nosso episódio número 13. E eu fico muito contente que você que está acompanhando, mandando inúmeros comentários, deixando suas curtidas. Isso só motiva a gente cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade e diferenciado para você, gestor e empresário. Aqui nós discutimos as melhores maneiras para você, gestor, para você, empreendedor, definir e alcançar sua estratégia, definir e alcançar os seus objetivos de forma mais simples e prática e objetiva. Meu nome é Irã Costa Silva, eu sou especialista em gestão e estratégia e idealizador do programa Estratégia que Resolve. Hoje eu trago o tema Estou melhor que meus concorrentes. Eu não preciso de estratégia? Será que é isso mesmo? Você já se fez essa pergunta ou já se colocou nessa situação? No último episódio, o 12º episódio, nós falamos sobre como você pode surfar a crista da onda, seja na sua empresa, seja na sua carreira, com dicas, exemplos de empresas como a Dell, Lenovo, HP, que a Dell passou muito tempo surfando a crista da onda e, de repente, a HP veio e abocanhou ela. E você possivelmente vai acontecer isso se você não ficar atento a algumas dicas e o conteúdo que a gente está trazendo hoje. E também trouxemos os cases, alguns exemplos, e por que você não permanecerá muito tempo na crista da onda, e também como você pode se manter cada vez mais na crista da onda. Falamos também das habilidades necessárias para o gestor, para o empreendedor se destacar e ter sucesso. Como você consegue ter sucesso e como você consegue se permanecer mais tempo na crista da onda. Habilidades diversas. E, obviamente, que na nossa visão e pesquisas, nas consultorias que a gente realiza, todo esse levantamento é feito de uma visão muito particular nossa. E uma das principais habilidades que o gestor e o empreendedor precisa ter é a atitude, disposição para agir com uma estratégia definida e alcançar, de fato, os seus objetivos. Então, você precisa ter disposição para agir. Mas existem outras habilidades também, né? Conhecimento de gestão de negócio, uma visão sistêmica, conhecimento mínimo necessário em cada um dos setores, você precisa ter pessoas muito bem qualificadas na sua organização, cada uma em seus postos estratégicos, principalmente se você já tem um bom produto, você ter essa visão e você ter essa estrutura te apoiando, vai fazer com que você passe mais tempo na crista da onda. E lembrando que só ter um produto bom ou só oferecer um serviço muito bom, por si só não basta. Você precisa ter todo um background, toda uma gestão por trás apoiando no desenvolvimento, na melhoria e apoiando, de fato, nessa venda, nessa comercialização do seu produto. Você precisa ter uma gestão estratégica, digamos assim. E hoje, para entrar no tema principal do nosso podcast de hoje, eu estou melhor que meus concorrentes. Não preciso de uma estratégia? Será que realmente você não precisa de uma estratégia? E aí a gente entra, de fato, no nosso podcast 13º, o 13º podcast Estratégia, Café com Estratégia. Você acha que, por estar melhor que seus concorrentes, nesse momento, não precisa de uma estratégia clara, você não precisa ter um direcionamento claro para onde você quer ir? Você acha isso mesmo? Comenta aqui se realmente essa é a sua visão. Eu abro esse 13º podcast falando sobre a importância da mudança, de sair daquela zona de conforto, e o papel do gestor e do empreendedor que tem em estimular a equipe a serem inconformados cada vez mais e, de fato, levar a empresa a alcançar a sua estratégia, de fato, levar a empresa a outro patamar. Da mesma forma, o gestor ser inconformado e sair daquele quentinho e confortável que é a famosa zona de conforto. Então, são algumas
dos assuntos que vocês vão ver aqui no podcast de hoje. Você também não pode se manter com a síndrome de Gabriela. A gente já falou isso em um dos podcasts do Café com Estratégia. E a síndrome de Gabriela é basicamente: eu nasci assim, eu vivi assim, sou sempre assim, eu cresci assim. E uma coisa eu te digo, caro gestor e empreendedor: os resultados passados não garantem os resultados futuros. Se você, de fato, acredita que está nesse momento melhor que seus concorrentes e por isso você não precisa ter uma estratégia, não precisa definir uma estratégia para alcançar os novos objetivos, para ter mais resultados, eu acabo de colocar aí uma tirazinha vermelha de atenção na sua cabeça, uma pulgazinha atrás da sua orelha. Vem comigo nesse podcast. Quando observamos ao nosso redor, é perceptível que estamos evoluindo em uma velocidade cada vez mais acelerada. E não acredite que é só na sua empresa ou na sua carreira que isso está acontecendo. Milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de empresas, também acontece isso. O fato é que estamos passando por um momento de profundas transformações. E, inevitavelmente, vai ser assim daqui para frente. Não vai acabar, mesmo que acabe ou que seja controlado de fato o COVID-19, o COVID-19, não vai ser, essa velocidade de transformação não vai diminuir, não vai ser mais lenta, porque agora está tudo controlado, grande parte da população vacinada, todo mundo vacinado. Não. A única constante que a gente tem é a mudança, a única constante. O fato da gente estar passando por esse momento, né, de profunda transformação indica que a tendência é cada vez ser mais veloz, cada vez ser mais veloz. E essa dinâmica, para o ambiente empresarial, principalmente, é um desafio. É um desafio, com certeza. Principalmente se você não está digitalizado, se você não inova, não pensa em inovação, não pensa nos 3 motores, nos 3 horizontes da inovação, que a gente vai estar falando também um pouquinho nesse podcast. E ainda mais na economia atual. Project Economy, a economia de projetos também, em que tudo é experiência. Hoje, tudo que se fala é experiência, foco no cliente, customer centric, ou seja, você está centrado no cliente, você melhorar cada vez mais a experiência do cliente, e elas não competem mais por mercados, mas sim pelo tempo das pessoas. Então, eu, nesse momento, eu não estou competindo pelo mercado, eu estou competindo pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente importante, e é por isso que eu quero trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você, gestor e empreendedor. As redes sociais, por exemplo, as plataformas de streaming, nesse momento, a gente está simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube, transmitindo via streaming nas 3 redes de maneira simultânea para toda essa audiência. E isso são exemplos dessa lógica, dessa transformação. Quem diria 5 anos atrás, 10 anos, quem pensaria que a gente ia estar alcançando cada vez mais pessoas com o nosso podcast ou com o nosso conteúdo? E observe que elas estão sempre buscando novidades para manter a atenção dos usuários e, consequentemente, serem cada vez mais relevantes. Por exemplo, quem conhece bastante o Instagram, que é uma plataforma que é bastante utilizada, você tem aí IGTV, Reels, cada vez mais efeitos novos. Tudo isso para quê? Para prender a atenção do usuário, para prender a atenção do consumidor final. E esse consumidor é o seu cliente. Esse usuário vai ser seu cliente, ou pode ser seu cliente, desde que você acompanhe a velocidade dessa transformação. Se eu pensando nesse contexto, a experiência dos seus clientes com seus produtos e seus serviços, ele influencia diretamente na estratégia e no sucesso do seu negócio, obviamente. E aí eu faço um outro questionamento. Como a gente se mantém cada vez mais competitivo e gerando valor? Lembrando que o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar até aqui na frente, não. Com certeza não é.
Sua experiência conta, o conhecimento adquirido, as lições adquiridas em todo esse período conta com certeza, mas o que vai te levar para cá é uma nova estratégia, novas opções, novas ações. Não ache que por você ser o melhor hoje ou estar na crista da onda, isso vai se permanecer pela vida toda. E a gente pode citar inúmeros exemplos de grandes empresas, pequenas empresas, multinacionais, várias e várias e várias. E é assim que funciona a dinâmica do mercado. Existem diversas formas para as empresas elas encararem tudo isso, para os gestores e empreendedores encararem tudo isso. Mas entre as possibilidades está a busca por inovação. Essa é uma das principais. E quando eu falo inovação, eu estou falando inovar a forma como você faz hoje, procurar inovar seus serviços e seus produtos, mas também pensar no futuro. Eu tenho que pensar no hoje, pensar em curto e pensar médio e longo prazo também. O que na prática passa, entre outras coisas, pela criação de uma nova cultura, muitas vezes. Não quer dizer que sua equipe já está acostumada a isso, sua empresa já tem uma cultura favorável à inovação, favorável ao erro, errar rápido e aprender rápido. Fail fast, learn fast. Você tem que aprender rápido, errar rápido e aprender cada vez mais rápido. E outra coisa, não cometer os mesmos erros. Se for para errar, erre erros diferentes, não cometa os mesmos erros. E se for para errar, também não erre os erros que as outras pessoas já cometeram. Aprenda com os erros das outras pessoas. Sai muito mais barato, no final das contas. Afinal, na base da inovação está a incorporação de uma nova forma de enfrentar os problemas e o futuro. E outra coisa, ainda sobre o podcast de ontem, lembre o seguinte: não crie um produto ou um serviço porque você acha que vai dar certo ou porque você é muito bom naquilo e acha que esse produto vai resolver muita coisa. Não, você tem que, de fato, escutar o seu cliente, escutar a sua audiência, escutar os usuários, identificar a dor dessas pessoas. Se você atingir na dor, se você atuar na dor, aí sim você continua sendo relevante. Fora isso, possivelmente vai ser muito difícil você continuar se mantendo competitivo. Ou seja, está muito mais ligado ao mindset, muitas vezes, do que a técnica. Mindset, a mentalidade, a forma de pensar das pessoas, do que a parte técnica. Só que quando falamos em tocar cultura, ou quando falamos em tocar na cultura em pessoas, muitas empresas elas tremem na base. Porque mudar a forma de fazer as coisas dá trabalho. Vai exigir decisões difíceis. Mas isso eu digo para vocês, um ponto positivo, não é impossível. Mudar a cultura, mudar o modus operandi, mudar a forma como as pessoas estão trabalhando, não é impossível. Muitas vezes é até difícil, mas não é impossível. E é importante que você faça isso constantemente. Muito mais do que falar sobre mudança, é preciso demonstrá-la. E vale lembrar, cara audiência, que na hora de colocar a mão na massa, cada estratégia será desenhada de acordo com a realidade e a maturidade da empresa. Você tem que levar em consideração isso. Quando você vai montar sua estratégia, vai definir sua estratégia, você tem que levar em consideração a maturidade e a realidade da sua empresa. Com certeza. Não adianta dar um passo maior do que isso, a capacidade da sua perna. Você precisa levar isso em consideração. Porém, um caminho que tem se mostrado bastante efetivo, são os pilares: pessoas, inovação e Lean. O aprendizado por fazer. Esses 3 pilares, o primeiro, pessoas, é estrategicamente o mais importante. Nada acontece na sua organização sem as pessoas. Colaboradores, clientes. Nada acontece na sua empresa sem as pessoas. Sejam falando de estratégia, seja falando da camada tática, seja falando da camada operacional.
Nada acontece na sua empresa se não forem as pessoas. Sejam seus programas, sejam seus projetos, ou seja a sua rotina do dia a dia. Para a máquina girar, eu preciso das pessoas. Não é à toa que dentre os 3 pilares, pessoas, inovação e Lean, gestão enxuta, as pessoas é o pilar mais importante, com certeza. O maior ativo, o maior capital de um negócio é justamente quem trabalha nele e quem consome seus produtos e serviços. Você precisa ter isso muito claro. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócio. Entre aspas, que obviamente essa frase não é minha, né? Pensando nisso, será que se você impactar os colaboradores, eles irão fazer de uma maneira diferente? Minha experiência, nossa experiência como consultoria, tem mostrado que antes de adotar uma nova forma de fazer, eu preciso de fato conhecer. Você tem que organizar as transformações primeiramente dentro de casa. Casa de ferreiro tem que ser espeto de ferro, não de pau. Faça uma análise bem realista sobre como a sua empresa se organiza para inovar. De fato, você tem pessoas engajadas para isso? Ou tá, como é muito comum, junta um grupo de diretores, muitas vezes, de gestores, que não estão no operacional, que, de fato, não conhecem as minúcias do dia a dia, se juntam e falam, agora nós criamos o plano ideal, agora vamos inovar, agora nossa empresa vai trabalhar com post-its e puffs coloridos. Isso não é inovar, sinto te dizer. Isso não é fazer estratégia que vá resolver de fato. O seu consumidor, ele está no centro disso tudo? É muito comum, e eu já estive do outro lado da moeda também, é muito comum. A gente, quando vai pensar em definir algo, em fazer estratégia, a gente, ou no dia a dia, por conta da correria, de ser engolido pelos processos, é muito comum a gente não pensar no cliente, que é a pessoa a parte que deveria ser o nosso foco, centricidade no cliente deveria ser um dos principais focos para a gente. Ele está no centro, de fato. Você pensa no cliente, nas suas reuniões estratégicas, nas suas pautas. O cliente surge em algum momento, ele tem uma cadeira dentro da sua organização? Se não tem, provavelmente você deveria rever sua forma de trabalhar. Seus colaboradores buscam melhorar todos os dias? Buscam. Eles estão melhorando. E aí eu vou colocar, para quem está acompanhando no YouTube, Facebook, Instagram, consegue visualizar nosso quadro branco. 1% a cada dia. Se eu pensar em juros compostos, 1%, 365 vezes, é muito mais de 365%. Se cada dia eu melhoro 1%, e no outro mais outro por cento, no outro mais 1%, eu desenvolvo uma habilidade, eu consigo melhorar em algum aspecto, minha equipe, imagine ao final de um ano como vai ser isso. É por isso que estamos na semana de aquecimento da Semana Estratégia que Resolve. Eu quero que você, gestor empreendedor, melhore pelo menos 1% a cada dia. Que de fato tenha uma estratégia definida e alcance seus objetivos. Uma outra pergunta que eu faço para você é: a liderança está engajada nesse propósito de melhoria contínua? O que você acha? Ou não, só estão ali para cumprir papel? Feito isso, busque identificar quem está mais comprometido. Quais são as pessoas que estão mais comprometidas em entregar um nível de excelência? Quem está mais comprometido em entregar acima do padrão mínimo? Quem está comprometido de fato em entregar excelência?
ao cliente. Você sabe? Vocês precisam ter isso muito claro. E como, né? Faça só um exercício. Selecione um grupo que possa exercer uma liderança de impacto. E passe a observar mais essas pessoas, como elas trabalham, se essas pessoas realmente estão mais engajadas, que buscam entender essa mudança e também que querem fazer parte dela. Muito mais do que estar envolvido e comprometido. Na história do porco e da galinha, a galinha está envolvida no processo. Ela vai colocar os ovos para o sanduíche, para o ovo com bacon, né? Café da manhã, ovo com bacon. Ela está envolvida com o processo. Ela vai colocar os ovinhos dela, vai embora e está tudo bem. O porco, ele está comprometido. Ele faz parte do processo de fato. Ele está comprometido. Ele vai dar o bacon. Quem são os porcos? Quem são as galinhas dentro da sua equipe? Do seu time, da sua empresa? Quem são? Porcos? As galinhas dentro da sua equipe? Isso é importante demais. Essas pessoas que vão exercer o impacto, essas pessoas que vão exercer a liderança para, de fato, fazer a mudança, para, de fato, a mudança acontecer. Comece por esse grupo. Esse grupo, ele vai conseguir influenciar positivamente os outros. E aí a mudança acontece. Não adianta pensar que só porque você hoje é o maior, maior concorrente, é o maior dentre o seu mercado, dentro do seu nicho, que isso vai ser assim para sempre. Não, você tem que pensar sempre em inovar. Se você não continua gerando resultados cada vez mais sólidos e tendo um crescimento sustentável na sua empresa, vai chegar um momento que, a conta não vai fechar. Ou você vai ser engolido, muitas vezes, por algum dos seus concorrentes. Comece por esse grupo, para eles contagiarem as outras áreas, para eles contagiarem as pessoas ao redor, influenciarem positivamente nessa mudança. E conforme os resultados positivos aparecem, cada vez mais aderência vocês vão ter. Outro caminho que tem trazido resultados interessantes também é ajudar o colaborador a entender o seu propósito profissional. Será que as pessoas não estão tão produtivas na sua empresa porque ela, de fato, é ruim, é improdutiva, ou tem baixa produtividade, ou porque, de fato, ela não está alinhada ao propósito da empresa, ela não está alinhada aos valores organizacionais, ela não conhece qual é a estratégia da organização para onde a empresa quer ir, e aí, com isso, ela não entende o motivo, o propósito real dela estar fazendo tal trabalho, fornecendo tal serviço, trabalhando alocado em tal projeto, executando aquela atividade que, na visão dela, não faz sentido nenhum. Ou executando de tal forma que não faz sentido nenhum para ela. Já existem vários estudos que comprovam que identificar com o que faz no trabalho ao propósito melhora não só a sua produtividade, mas também deixa o colaborador feliz. E aí eu repito uma frase que eu disse lá em cima: se você não conhece de pessoas, você não entende de negócio. Clientes são pessoas, não são CNPJs. Quem compra de você é um CPF por trás de um CNPJ. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas. Se você não conhece de pessoas, você realmente não entende de negócio. E faz todo sentido. Se o colaborador, se os valores do colaborador estão alinhados cada vez mais com os valores da sua organização, faz todo sentido ele trabalhar mais feliz, ele entender de fato aquele propósito, por que ele está ali, ele vai produzir muito mais, ele vai trabalhar feliz, e isso vai contagiar mais pessoas. Ou seja, colaborar para que todos assumam um protagonismo na sua carreira, na empresa, é fundamental para transformar essa cultura. E quanto mais os valores deles estejam alinhados aos valores da empresa,
Quanto mais ele entenda o propósito daquilo que ele faz, ele vai trabalhar mais engajado, vai gerar mais resultados para a empresa. Pode ter certeza, pode ter certeza. Agora, óbvio que nem tudo são flores, né? Dentro da organização. A empresa pode dar todas as ferramentas e criar um ambiente inovador. Mas cada um vai decidir se vai embarcar ou não nessa jornada. Eles vão escolher. Uma coisa que eu estudo bastante e faço parte também do Instituto de Gerenciamento de Projetos, o PMI, PMI, ele é o maior instituto de gerenciamento de projetos do mundo, hoje presente em mais de 200 países. E uma coisa que ele traz é justamente isso, né? A gente precisa não controlar as pessoas. A gente não deve controlar as pessoas. A gente consegue monitorar. A pessoa vai fazer se ela quiser. Se ela não quiser, ela não vai fazer. E aí, beleza, se ela não fizer, ela vai ser demitida. Beleza. Se ela não quiser fazer, meu caro gestor, meu caro empreendedor, não tem nada que obrigue ela. Pode ter certeza. Se você pegar a pessoa no mau dia, digamos assim, entre aspas, ela não vai fazer porque você quer, ou porque você é o patrão, porque você é o cara que grita. Ela não vai fazer. Ela vai fazer se estiver alinhada ao propósito dela. Pode ter certeza disso. O segundo ponto, que é a inovação, é a hora da empresa ver como está se movendo para o futuro. Como que a gente está se movendo para o futuro? Se você não inova, você está parado, você está estagnado ali, olha, naquele ponto. Como que você está se movendo ao futuro? Não é à toa que eu gastei mais tempo falando de pessoas. Pessoas é um dos pilares mais importantes dentro desse conjunto, né? Quando eu falo de inovação, um dos métodos ou das metodologias mais utilizadas são os 3 horizontes da mudança, que aí eu tenho os 3 horizontes, que eu tenho mudança, inovação e crescimento, H1, H2 e H3, que, resumidamente, consiste em você olhar para os seus produtos e serviços atuais, o H1, como que a empresa está rodando, então o H1, eu preciso manter esse motor funcionando, que eles entregam para o cliente, né? Obviamente também geram receitas para mim, no presente, beleza? E, ao mesmo tempo, eu também preciso pensar, estar com o olho no futuro, nos planos para médio prazo, e aí eu chamo de H2, é o motor 2, né? A inovação a médio prazo, e também num futuro mais distante, o H3. Então olhar para a minha empresa, agora, como ela está, como eu posso melhorar continuamente o hoje, o presente, e gerar mais fluxo de caixa, e atrair mais clientes, e reter os meus clientes, como eu inovo em médio prazo, e como eu inovo e penso no horizonte mais distante, que é o meu H3. Esse framework, esse método, essa metodologia, mudança, inovação e crescimento, ele ajuda a entender questionamentos importantes, como o produto ou serviço que você tem hoje ainda terá apelo no mercado daqui a alguns anos, por exemplo? Será que beleza, eu estou aumentando meu faturamento, estou aumentando um pouquinho meu faturamento, mas será que realmente você está aproveitando o mercado da melhor forma? E será que os outros concorrentes já estão pegando uma fatia do mercado muito maior e você não está percebendo isso? Porque você está estagnado com aqueles produtos antigos, tecnologia defasada, não treina os seus colaboradores, e tudo isso aí reflete lá a pergunta principal do nosso podcast de hoje, né? Eu estou melhor que meus concorrentes. Não preciso de estratégia. Será mesmo que você não precisa de estratégia para sair dessa estagnação e, de fato, utilizar todo o potencial que você tenha, que seus colaboradores tenham, para inovar e para alcançar seus objetivos a curto, médio e longo prazo? O tempo passou, já era. Se o tempo passou, já era. E aí a gente poderia dar exemplos como locadoras, inclusive talvez exemplos ainda que funcionam, mas estão estagnados, táxis, por exemplo. Os aplicativos de transporte engoliram essa fatia. Por quê? Demoraram de perceber que a casa, que o motor 1
estava estagnado. Então, eu preciso pensar nesses 3 motores. Na prática, é como você aplica o como e uma ferramenta alinhada a mapear o fluxo de valor, ou value stream, comumente chamado, né? Que rastreia a sua cadeia para gerar impacto no cliente, onde existem gargalos e ainda traz alguns caminhos para saná-los, para sanar essas dores. Inovar não é só criar. Inovar não é só criar. É também adotar a melhoria contínua como foco do trabalho, e tudo requer estar aberto e aprender o tempo todo. Se você ainda está na cabeça que hoje eu sou o maior do meu mercado, eu não preciso inovar, eu não preciso mudar minha estratégia, você está correndo um sério risco nos próximos anos. Um sério risco de 2021 se já ser bem diferente para você. Nessa etapa, identificar as pessoas que contribuem com o processo de aprendizagem dos outros é fundamental para replicar essa cultura, né? E aí identifique sempre as pessoas que querem aprender coisas novas. Eu quero ajudar nessa inovação a curto, médio e longo prazo, melhorar continuamente. Então, identifique quem são essas pessoas chaves desse processo, que toda hora descobre, por exemplo, uma funcionalidade nova nos produtos que ela usa e traz ideias novas, oxigênio para a empresa. Ela pode ser uma grande aliada. Comece mudando a situação onde está mais crítica, porque aí você já resolve um problema crítico do cliente, você já vai conseguir um apoio muito grande, uma fidelização muito grande. Onde existe o problema, existe uma possibilidade de melhoria, inovação. Eu tenho um mentor, que é o Érico Rocha, ele diz que o problema é a solução. O problema é a solução, pessoal. Se você não sabe o que criar, não sabe qual produto vai vender, não sabe como melhorar os seus produtos ou criar novos produtos, pense no problema. O problema é a solução para os seus problemas. Que interessante, né, a frase. O seu problema é o financeiro? Então, é para lá que todos devem olhar, ou que todos vão olhar, e começar a perceber que as coisas estão diferentes. Seja porque os reembolsos agora caem mais rápido, ou porque os profissionais do departamento estão sendo promovidos, será um passo importante para essa transformação cultural. Mostrar o novo jeito de fazer. E também mostrar o seu resultado, obviamente. Mostrar, de fato, a transformação que está existindo com tudo que está sendo feito. Mas a alteração completa acontecerá quando essa abordagem for, de fato, ampliada para o restante da empresa. Não adianta só mudar um setor. Eu preciso pensar, ter uma visão sistêmica. Lembrem do podcast de ontem. E todos trabalharem com o mesmo propósito. Quando a gente fala em inovação, quando falamos de inovação, é natural ainda mencionar tecnologia muitas vezes. Mas se olharmos os 3 pilares, é evidente o protagonismo das pessoas. Tecnologia é somente a forma, é o meio de entregar muitas das novas experiências. E, obviamente, otimizar tudo. Mas é meio. No final do dia, ser capaz de transformar a sua forma de operar, inovar e conseguir engajar essas pessoas, que são fatores decisivos para garantir que a sua empresa, que a sua carreira gere um valor constante a curto, médio e longo prazo para o seu cliente. E, principalmente, você mantenha a sua relevância competitiva. Não basta mudar as estratégias, estruturas e sistemas, a não ser que se mude os pensamentos que as produziu. A gente precisa pensar numa estratégia mais sólida, definir de fato uma estratégia para alcançar esses objetivos de forma sólida, robusta e constante. É assim que você vai ter resultados diferentes. Não acredite que porque você hoje é o maior o maior player do seu mercado, que vai ser assim para a vida toda. Sem inovação, você vai acabar decaindo. Uma hora acaba. Define e alcance sua estratégia e objetivos mais rapidamente com o direcionamento correto.
Com isso, esse foi mais um episódio do programa Café com Estratégia, nosso 13º episódio. Eu sou Irã Costa Silva e estaremos juntos constantemente com conteúdos incríveis e práticos para vocês. Acompanhe esse e os demais episódios em todas as nossas redes, Instagram, Facebook e YouTube. Irã Costa Silva. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, que nós teremos o prazer de responder. Inscreva-se no canal, siga o canal, para ajudar cada vez mais nosso conteúdo, transformar e chegar em muito mais gestores e empreendedores que precisam ouvir dessas lições. E até o próximo episódio do Café com Estratégia, amanhã às 13h30. Grande abraço para todos, gestores e empreendedores.